holiday tips and fun facts from Paul, Kristen, and Dexter at Total Wine & More. The custom of bumping glasses with the cheers came from old Rome. When in Rome, cheers! A pork crown roast with cranberry stuffing deserves a ripe, fruit-forward Cabernet from Paso Robles. Let me help you find the perfect bottle. Looking for the right wine for a meaningful gift? Consider me your wine concierge. Whether you're entertaining or just bringing the wine, we'd love to share our always low prices and ridiculous selection with you. This holiday, now offering same-day delivery at TotalWine.com. Cheers! And now, an ad from Dad. All right, save money on car insurance when you bundle home and auto with Progressive. Can I take these off? All right. What is this? This looks good. Wow, that's well made. Where did you get this? I'm talking to you with the hair. Yeah, where did you get this? It's good stuff. That's solid. That's not veneer, that's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Discounts not available in all states or situations. Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast Patriotas número 188 e eu tenho aqui comigo Rodolfo Bueno. Olá, Arthur, como vai? Olá, fãs patriotas, esse dia muito triste, né? Depois de uma derrota, mas vamos falar dela aqui. Olá, Tati também, que tá aí. Oi, gente, boa noite. Também, né, como o Rodolfo falou, não é a situação ideal, mas acontece. Bora lá falar dessa última partida de domingo. A Tati chega aqui pra tentar harmonizar um pouco, porque minha dupla com o Rodolfo não tá dando muito certo. A gente gravou 2 previews patriotas, os Patriots foram derrotados, então assim, nosso aproveitamento tá de 0% e a Tati vai chegar aqui pra salvar. Bora lá, pessoal, antes da gente entrar nessa partida contra o Kansas City Chiefs, essa partida trágica pros Patriots, que foram 2 tempos completamente opostos, que a gente já vai discorrer ao longo desse podcast. Mas antes a gente tem que falar dos recadinhos básicos. São 2 recadinhos bem simples e é sobre o podcast. Nosso podcast está passando aí por umas manutenções, a gente está mudando algumas coisinhas. Então se vocês verem, observarem algum problema em algum dos feeds, seja no Spotify, no site, no Deezer, em todas as plataformas que a gente opera o podcast, se você encontrar algum erro, por favor, nos contacte através do site, das redes sociais, enfim, vocês sabem onde nos encontrar. A gente pede isso porque às vezes alguma coisa acaba passando assim despercebido e a gente conta também com essa sua colaboração. E o segundo recado é também sobre o podcast e agora sobre a questão do YouTube. Para quem não sabe, a gente sempre disponibiliza os nossos podcasts também no YouTube, só que muito em breve isso vai parar de acontecer. Então, pessoal que escuta pelo YouTube, já comece a pensar em outra plataforma para vocês migrarem. Repetindo, tem o próprio site. Acho que o Spotify é o que o pessoal mais escuta, né? A gente também tá lá no Deezer. Então, assim, tem várias outras opções de podcast patriotas, várias outras plataformas para vocês escutarem. Para essa galera aí do YouTube, já deixando avisado que muito em breve a gente vai estar saindo de lá. Então é isso, só esses 2 recadinhos bem rápidos, porque esse podcast, a gente tem muito para falar de New England Patriots. Foi uma partida assim, muito emocionante contra o Kansas City Chiefs, com 2 tempos muito opostos, como eu comentei anteriormente. Então bora lá, sem mais delongas, para esse podcast 188. Bora lá, pessoal, falar desse confronto entre Patriots e Chiefs, 2 times que já se conhecem muito bem. Toda temporada a gente tem um embate entre essas 2 grandes franquias. Ano passado os times também se enfrentaram na final da NFC e nesse ano ainda pode ocorrer um reencontro nos playoffs. Então, para mim essa partida de Patriots contra Chiefs no domingo passado tem que ser dividida em 2 etapas. O primeiro tempo, que foi ali onde os Chiefs fizeram toda a sua vantagem no jogo, e o segundo tempo que os Patriots tentaram se reerguer, esboçaram a reação, mas acabaram sendo parados numa 4ª para 3.
Então a gente vai começar ali pela parte ruim do jogo, que foi o primeiro tempo dramático, que deixou todo mundo puto da vida. Eu acho que foi um dos jogos dos Patriots que eu fui mais irritado nos últimos anos, pela forma que o time estava inoperante. Então bora lá falar dessa primeira etapa. Para começar essa primeira etapa, meus caros consagrados, eu trago aqui uma pergunta do Diego Matheus, que sempre está com a gente lá pelo Twitter, mandando várias perguntas, e essa aqui foi uma delas. A defesa jogou muito bem, mas aquelas duas chamadas conservadoras, uma terceira para 19 e segunda para 25, que queimou o Jones, foi mais culpa da comissão técnica ou mérito do Mahomes? Então eu já queria entrar assim nesse contexto, porque para mim foram duas jogadas cruciais para a partida, logo no primeiro tempo, e que deram o momento do jogo para o Kansas City Chiefs. Como é que você vê não só essas duas chamadas e responde essa pergunta do Diego, mas o primeiro tempo assim da defesa, meu caro Rodolfo? Então, acredito que na verdade em terceiras longas, em jogadas longas, geralmente as equipes são mais conservadoras, né? Preferem uma marcação em zona. E os Patriots não cediam, né, jogadas longas assim, principalmente em terceiras descidas há muito tempo, né? E eu acredito que uma delas, que foi uma recepção do Hill, poderia ter sido feita uma cobertura melhor, né? Com alguma cobertura dupla, né, em cima dele, por ele ser muito rápido. Já na outra, acho que foi bem mérito do Mahomes também. E como você falou, né, no primeiro tempo, acho que a defesa ficou totalmente desencontrada em dado momento, né? Principalmente ali em passes pelo meio do campo, onde o Kelce era marcado por linebackers, até mesmo muitos passes na flash para os running backs deles acabaram entrando para ganho de muitas jardas após a recepção. Então acho que as chamadas não foram muito bem feitas, né? A cobertura em zona nunca é nosso forte e também foi meio mal executado pelos nossos jogadores. Como você falou, né? Primeiro tempo foi meio que um desastre, né? Acho que tanto por culpa dos jogadores que não estiveram tão bem, quanto da comissão técnica que não realizou as melhores chamadas possíveis. Aqui tem até um número que mostra um pouco de como foi esse primeiro tempo da defesa dos Patriots. Foi de que Patrick Mahomes teve uma média de 9 jardas por passe lançado no primeiro tempo. Então, assim, basicamente, Mahomes lançava a bola e era um first down. A defesa não tinha resposta para o grande quarterback de Kansas. E eu acho que um dos motivos disso pode ter sido o time ter mudado a abordagem da qual enfrentou, principalmente o Tyrant Travis Kelce. E uma coisa assim que pode ter implicado nisso foi que os Patriots atuaram de uma forma diferente da final da NFC. A gente viu o Kelce sendo marcado de perto por um cornerback, e dessa vez não aconteceu isso. Os Patriots acabaram variando na sua marcação. Uma hora era o Chung, outra hora o Devin McCurry, e esse cornerback acabou não tendo nenhum fixo em cima do camisa 87 de Kansas. Para mim, um dos motivos disso pode ter sido a ausência do Jason McCurry. O McCurry estava ativo para a partida, só que ele ainda não está 100% recuperado do problema na virilha, e por isso acabou entrando em apenas 4 snaps. Como é que você acha que essa ausência do McCurry afetou na marcação do Kelce, Rodolfo? Arthur, eu também concordo com você. Eu acredito que realmente ele faça falta, né? Muitas vezes até ele não seria o cara que talvez estaria encarregado de cobrir o Kelce, né? Mas numa dessa ele pode cobrir o Atkins algumas jogadas e deixar o Gilmore mais em cima do Kelce, né? Que já é um cara forte que sabe como marcar um tight end também, né? Como ele fez algumas vezes no jogo do título da NFC na última temporada. E você não dispondo de uma arma importante como o Jason acaba também dando uma quebrada nessa marcação. Eu acredito que essa tenha sido também uma das situações que acabou complicando a nossa defesa. Entretanto, é como nós falamos, né? Acho que como um todo ela não estava funcionando muito bem. Tanto que muitas vezes nessas jogadas do Mahomes, que ele conseguia, como você disse, em média 9 jardas, não eram para passes tão longos. Muitas vezes ele fazia o passe curto ali pro Kelce no meio do campo e ele ganhava mais 4, 5, 7 jardas e era basicamente um first down, né? Então acredito que tanto a falta do Jason McCarthy quanto um approach meio mal realizado pela nossa comissão nesse jogo aí acabou resultando nisso no primeiro tempo. Porque acaba também sendo um efeito dominó. Como você muito bem ressaltou, você não tem o McCurry, aí você não pode colocar o Gilmore no Kelce em algumas jogadas. Você não pode movimentar o Jonathan Jones de posição. E o Jonathan Jones, para mim, talvez tenha feito sua pior partida da temporada. Ele que vinha sendo um dos melhores quarterbacks ranqueados pelo Pro Football Focus. Nesse jogo contra o Kansas City Chiefs, em 9 passes lançados em sua direção, ele cedeu 6 para 102 jardas em um touchdown.
Então, assim, o Jones teve números bastante inferiores do que ele vinha mostrando ao longo do ano. E outro jogador da secundária que eu tô assim, com uma perspectiva um pouco negativa, não só nessa última partida, mas já no ano todo, é o Patrick Chung. Para mim, ele pode ser até chamado de elo fraco dessa secundária dos Patriots, porque ele vem batalhando contra as lesões ao longo da temporada toda e não tá mais conseguindo parar os tight ends adversários. Ele nunca foi um exímio marcador de tight ends, só que ele conseguia ali fazer o feijão com arroz, fazer o básico, e nem mais isso tá conseguindo. Então eu tô vendo mais a presença do Patrick Chung nessa temporada dos Patriots como uma presença, como possamos dizer assim, institucional, pelo que representa. É um dos jogadores com mais tempo de casa, foi selecionado pelos Patriots em 2009 e tá desde então no elenco. Teve uma passagem muito curta pelos Eagles em 2012, mas em 2013 já voltou. Então assim, o Chung também não tá rendendo o esperado, e isso pode ter contribuído por esse mau desempenho da secundária no primeiro tempo. Se a defesa dos Patriots, que é a grande fortaleza do time, em 2019 já não estava conseguindo render no primeiro tempo, imagina o ataque. E para mim é uma jogada que sintetizou o quão desajustado está esse sistema ofensivo dos Patriots em 2019, e isso também pode se relacionar com a questão do kicker. Foi aquela decisão horrorosa para mim da comissão técnica de numa 4ª-6, 4ª-7, salvo engano, o que seria um field goal de 45 jardas, decidir arriscar. Para mim aquilo não fazia sentido nenhum. Os Patriots não têm um bom aproveitamento arriscando quartas descidas esse ano. Então assim, já teve toda aquela indefinição do kicker ao longo da semana, quem será que vem. O Folk acabou voltando apenas no sábado, e aí você traz ele de volta para ter um field goal de 45 jardas e não chutar? Qual o sentido disso? Tenta me explicar aí, Tati. Sobre essa questão de estar em área de field goal e não chutar, a gente sabe que tá complicada a questão de kicker nos Patriots esse ano, né? Até sábado o time tava sem kicker, até que eles trouxeram Nick Folk de volta. Então, ele pode não ser o melhor, mas se ele voltou é porque a comissão técnica confia nele. E talvez a questão de ter tido um field goal bloqueado antes pode ter ajudado nessa decisão de ir para uma quarta descida ao invés de chutar, porque foram drives que teve o field goal bloqueado e antes teve interceptação. Pode dar uma mexida, né, no time e nas decisões. E eu acho que quando está em desvantagem é o tudo ou nada, sabe? No jogo em Baltimore, quando os Patriots chutaram o field goal ao invés de tentar a conversão da quarta descida, todo mundo ficou questionando. Mas naquele momento era mais importante garantir os 3 pontos do que ir para o intervalo com nada. Eu acho que é uma decisão parecida aqui também. Precisava do touchdown para diminuir a diferença, que já estava grande. Então, precisava pontuar para tentar se manter vivo no jogo. Sim, com certeza. E aqui o nosso querido Roberto Laureano Melo, no Twitter, faz a seguinte pergunta. Não foi um erro grave não investir na posição de tight end? Então, eu acho que a gente já tá careca de falar isso no podcast. Eu lembro que eu fiz um texto em maio, junho ali, logo depois do minicamp. E o título foi o seguinte: tight ends e linha ofensiva são as preocupações dos Patriots para a temporada 2019. São posições que ainda não estão bem definidas, que a gente não consegue vislumbrar algo de positivo. E a gente está agora em dezembro e nada foi feito. O Jared Veldheer, que chegou para ser o tackle reserva, aposentou em acho que menos de uma semana de time e ninguém foi trazido para o seu lugar. O Brian Schwenk, que aposentou também, ninguém veio. Os Patriots perderam Gronkowski, os Patriots perderam Dwayne Allen e não chegou ninguém. Chegou o Matt LaCosse, teve 54 snaps, acho que foi até seu recorde na partida de domingo, só que não consegue produzir porque, pelo amor de Deus, né? É o LaCosse, não é para esperar grande coisa dele, é para você esperar no máximo 4 recepções em uma partida. Tem o vovô do Benjamin Watson, que tem 38, 39 anos de idade, e tem o Ryan Izzo, que nem é ativo para os jogos. E aí eu fico me perguntando, por que bulhufas os Patriots selecionaram o Jojo Williams na 2ª rodada do draft e o Damien Harris na 3ª rodada, se eles sequer são relacionados para os jogos?
Assim não faz nenhum sentido. Você tem uma necessidade clara em uma posição e você escolhe jogadores de outra posição que já são áreas lotadas no elenco. Running back e cornerback são as nossas posições com maior déficit. E assim, eu nem coloco os caras pra jogar. Ô Rodolfo, me ajuda aí, por favor. Então, como você falou, né, Tyrande é uma posição que a gente fica carente, né? Acho que o torcedor do Patriots tem um amor muito grande por Tyrande, porque a gente é o Gronk, né? Mas a maioria dos Tyrands da liga são, digamos, medíocres. Mas no caso do Patriots, como utiliza Tyrande, sempre utilizou, né, no seu esquema bastante o Tyrande, eu acredito que na segunda rodada, como você bem frisou, ao invés de escolher o Roy Williams aí, poderia ter escolhido o Arthur Smith, que tá no Minnesota hoje, né? O Williams foi 45ª pick geral, enquanto o Arthur Smith foi a 50ª, né? Então, 5 diferenças aí, a gente poderia ter pego ele, que provavelmente estaria jogando e rendendo pra gente, enquanto a gente pegou o Williams, que mal joga, né? Então, isso já foi um planejamento mal feito e agora a gente sofre não tendo Tyrande prolífico pra gente. E assim, não é uma questão que os Patriots nunca usufruíram de um Tyrande que não ia fazer falta esse ano. A gente saiu do melhor Tyrande da história da NFL pra nada. E assim, eu fico perplexo com essas situações, mas quem sou eu, né? Quem sou eu pra duvidar das escolhas de Belichick? Só que tá complicado, tá muito complicado esse ataque. E a verdade é que a gente chega aqui e não sabe mais o que falar. Porque a gente tá desde a bye week falando, não, agora vai. Semana de bye, vão ajustar a casa, vai estar tudo ok, o Sanu tá chegando, vai melhorar as coisas. Quem dera, o Sanu, pra vocês terem noção, desde a sua partida de estreia contra o Baltimore Ravens, depois disso, em 3 jogos, só teve 6 recepções para 31 jardas. A gente investiu uma escolha de segunda rodada nele. Para esse desempenho que é quase nada, não faz sentido. Aí o outro argumento era, não, o Isaiah Wynn tá voltando. Agora que o Wynn tá voltando, a linha ofensiva vai se ajustar, vai ficar tudo bem, o jogo corrido vai começar a fluir. Não, longe disso. Para vocês terem noção, os Patriots, o jogo corrido dos Patriots tem uma média de 0,12 missed tackles forçados. Ou seja, os nossos running backs só conseguem forçar 0,12 erros de tackles das defesas adversárias. E é empatado como o pior da liga, sendo que nosso jogo corrido na temporada passada era um dos melhores da NFL. Então é um acúmulo de fatores que não tá dando certo nos Patriots, e tem um número que aqui acho que arredonda tudo isso que a gente tá falando, que é desde a semana 8, os Patriots em pontos por jogo são o 26º da NFL com apenas 18, são o 27º em pontos por drive, só tem 1,57 pontos por drive, é o 30º em jardas por jogadas, com 4,8, é o 27º com aproveitamento de terceira descida, com 33%, e é o 29º na red zone, com apenas 40,9%. Então assim, e o pior é que a culpa só é jogada no Brady, sendo que o cara não vai fazer milagre, ele tem 42 anos e com óleo que não tá conseguindo proteger nada. Aliás, esse jogo contra o Kansas City Chiefs, a gente também viu a OL muito decadente, não foi, Tati? Tenta, sei lá, dar alguma luz no fim do túnel dessa linha ofensiva para o nosso ouvinte. Infelizmente, não sou eu quem vou trazer a lanterninha para dar uma luz no fim do túnel com relação a esse problema da linha ofensiva. Eu acho que toda a questão do ataque foi um problema que vem desde a off-season, porque posições importantes não foram reforçadas no draft, né? Os Patriots não escolheram um tight end, então é um ano em que temos Rob Gronkowski aposentado, Dwayne Allen, que fazia um excelente papel bloqueando, não está mais presente lá. Trent Brown foi embora e não pensou em contratar algum veterano para ter ele no lugar. Esperou a Isaiah Wynn entrar, e um rapaz assim, um jogador que a gente não conhece, né? Porque querendo ou não, ele teve lesionado, não jogou no primeiro ano dele de calouro, e a gente achava que quando ele voltasse da IR, quando o Newhouse fosse embora, os problemas da linha ofensiva seriam resolvidos, e não é isso que a gente está vendo. O Wynn está cedendo muita pressão e cedendo sec.
é complicado. E em contrapartida a isso também, no lado direito da linha, não sei o que acontece, que o Cannon e o Mason, eles não estão fazendo nem metade da temporada passada, sabe? O Shaq Mason veio para 2019 como um dos melhores guards da NFL e eles já cederam 7 sacks no total até agora. Não dá mais. E agora ainda tem esse problema que o Ted Carras, que estava segurando a onda, junto com o Joe Toney, que são 2 jogadores que, apesar disso, tudo que a linha de todos os problemas que a linha ofensiva está passando, eles estão segurando, mas o Ted Carras machucou na partida passada, só deve voltar na partida contra o Buffalo Bills, e o Ferenc tá tendo que segurar essa onda, não foi bem no jogo, é complicado, sabe? Numa linha com 5 pessoas, só 2 trabalham, é muito difícil, e infelizmente é muito curto o espaço de tempo para a gente enxergar alguma melhora. Então, não dá. Tinha que ser uma unidade forte, mas infelizmente acho que esse ano pode esquecer. Você comentou isso da terceira descida. Brady foi pressionado em 69% das terceiras descidas. Por isso o time acabou sendo 2 de 12 em situações de terceiras descidas. Então não tem o que fazer. Não é culpa só do Brady. Claro que ele está com seus erros de decisões ao longo do ano. Só que a parcela de culpa para mim dele é muito pequena relacionada ao conjunto todo. E o que me deixa assim mais puto da vida, que hoje eu acho que vou precisar de uma maracujina depois desse podcast, é o fato que assim, os Patriots selecionam Sonny Michel na primeira rodada do ano passado e N'Keal Harry na primeira rodada desse ano. Combinados na partida de domingo, eles tiveram apenas 11 snaps. Isso pra mim não faz sentido algum. E teve até uma pergunta do Diego Matheus. Na verdade nem foi tanto uma pergunta assim, foi mais uma constatação, que foi: o Brady foi o que teve a corrida mais longa no jogo, ou foi impressão minha? Foi sim, Diego. O Brady naquela corrida de 17 jardas, na tentativa de quarta descida, que pra mim ele foi a melhor jogada do ano dos Patriots, porque ele saiu comemorando na cara da arbitragem, e Bill Belichick deu um murrinho assim pro ar, que eu nunca vi o Bill Belichick fazer aquilo na vida dele, mas enfim, voltando, assim, não faz o menor sentido. Você tem o Sonny Michel e não coloca pra correr, você tem o N'Keal Harry e não bota em campo. O cara, a gente vai falar mais pra ele na segunda etapa do podcast, mas assim, do Michel, Rodolfo, a gente até tinha comentado no preview que poderia ser um bom jogo para ele. Os Chiefs eram uma das 3 piores defesas contra a corrida da liga, e mesmo assim não deu em nada. Como é que você enxerga tudo isso? É complicado, né? Já tem gente até chamando o Michel de bust, né? Não vou tão longe assim, né? Muitos jogadores no segundo ano têm problemas. O próprio Todd Gurley, não comparando, né? Que é provavelmente um futuro Hall da Fama, mas o próprio Todd Gurley na segunda temporada foi muito ruim. Eu acredito que o Michel tem potencial para ser ao menos um bom running back, mas realmente ele vem deixando a desejar. Só que é aquela coisa, né? Ele não é um running back de força que quebra muitos tackles, e a nossa linha ofensiva basicamente não abre um gap para ele correr, né? Aí eu acho que entra tanto a ineficiência dele, individualmente falando, quanto a ineficácia da nossa linha ofensiva bloqueando, né? E no caso, como você falou, né? Muitas vezes a culpa acaba recaindo sobre Tom Brady, mas no caso, ele tem um jogo corrido que não entra, ele tem recebedores que não se desmarcam, e uma linha ofensiva que deixa a pressão em... Como eu ouvi essa semana um comentarista americano falando que os caras perderam respeito pelo ataque dos Patriots, então ele mandou um blitz na terceira descida. E em blitz você tem que ter um alvo fácil ali, que seria o Edelman, mas no caso o Edelman tá sempre com marcação dupla na terceira descida, e ele não tem pra quem passar, cara. O Sanu não se desmarca, o Harry não tá em campo, o Myers tá dropando. Então não é um problema só, como você falou, são vários problemas que acarretam no mau desempenho do ataque dos Patriots. E como você falou, o Edelman vem sendo o único alvo, ele tem números muito bons em todos os segmentos para um recebedor, né? Seria até elite nesse ano. E uma coisa interessante é que os 3 anos que ele passou de 1.000 jardas foram os 3 anos que nós não tivemos o Gronk na temporada inteira, né? 2013 e 2016 que ele se lesiona, e esse ano que ele tá aposentado, né? Então é tudo nas costas do Edelman. Perfeito. E assim, pra fechar esse bloco e a gente passar pro segundo tempo da partida, que foi um cenário completamente diferente, eu queria aqui resumir com o ataque dos Patriots de 2019. Primeira descida. Brady pega a bola,
tem até um pouquinho ali de tempo para lançar, olha pro Edelman, tá com marcação dupla, joga o passe, erra, passe completo. Segunda descida, uma corrida de 2, no máximo 3 jardas, pelo meio ou pela lateral, que aí força uma terceira longa. Na terceira longa, manda um blitz, ele é pressionado, ele dá aquela bola que todo mundo vai achar que é intentional ground, e ele vai ficar puto com o juiz, só que vão acabar não marcando nada, e Jake Bailey vem pro punch. Esse é o ataque dos Patriots em 2019. Ready for the coziest Christmas ever? Get to Old Navy for up to 60% off everything. That's right, the entire store is on sale, including mix and match, jingle jammies, and festive prints for the whole family from $8, and adult sweaters from $12. But hurry, like the holidays, this deal won't last. Get up to 60% off the entire store today at Old Navy and OldNavy.com. Valid 12/11 to 12/17, excludes clearance, gift cards today only, 2-day only deals, register lane items, jewelry, gift of the week, and Zip Zap stuff gifting bins. Foi uma partida que mudou totalmente de panorama, os Patriots conseguiram entrar no jogo, infelizmente não foi suficiente para o resultado, mas muito dessa melhora, na verdade acho que assim, 80% dessa melhora se deu por conta da defesa, que voltou completamente diferente no segundo tempo, só cedeu apenas 3 pontos para o Kansas City Chiefs, e aqui tem um número bastante legal sobre essa defesa, é que ela só cedeu nos últimos 5 jogos 6,6 pontos de média no segundo tempo. E mesmo assim os Patriots perderam 3 jogos e só venceram 2. Então assim, a defesa está fazendo a sua parte. Apesar de o primeiro tempo ter sido abaixo da média, ela segurou as pontas e se redimiu no segundo tempo. Já o ataque a gente não pode falar a mesma coisa. Mas antes de entrar até no ataque dos Patriots, tem um número aqui que também me chamou a atenção. E na verdade nem assim números dos jornalistas americanos ou algo do tipo, dos insiders, é do nosso queridíssimo Felipe Von Zuben, que é louco por números, por estatísticas, como vocês estão carecas de saber. Aliás, para quem não sabe, a gente lançou no site uma página só sobre números e stats dos Patriots, então entre lá, no www.nepatriotas, você já sabe, né? O nosso URL, /números, que vocês vão conseguir encontrar todos esses stats. Mas sim, o Felipe não pôde gravar de novo hoje por causa do trabalho. O bicho tá pegando lá no final de ano. Vocês sabem como é, a gente tem uma vida fora do Patriotas. Então nem venho começar com essas teorias da conspiração de que o Arthur tá tomando o lugar do Felipe como host ou algo do tipo. Longe disso, eu tô aqui como tampão, como interino. Logo mais nosso Barbagode tá de volta. Mas sim, o Felipe aqui conseguiu uns números muito bacanas para mostrar, para ilustrar como foi o desempenho da nossa defesa contra o ataque dos Chiefs. E olha o que ele fez. Ele pegou as estatísticas, as médias dos Chiefs antes de vir enfrentar os Patriots, ou seja, contra outras defesas no decorrer da temporada, e como o ataque dos Chiefs foi contra a defesa dos Patriots. E o único ponto que os Chiefs conseguiram ser melhor foi na questão da linha ofensiva. Conseguiram uma proteção melhor e não cedeu tanto sec assim em cima de Patrick Mahomes. Mas em todos os outros stats, a defesa dos Patriots conseguiu ser melhor que a média do ataque dos Chiefs. Ou seja, em first downs, os Chiefs conseguiu uma média de 22 por jogo na temporada, contra os Patriots foram 20. First down corrido, 5,6, contra os Patriots foram 3. Então assim, até aqui, jardas passadas, os Patriots conseguiram diminuir em 20 jardas o número dos Chiefs, né, na partida de domingo. Então a nossa defesa realmente foi a grande fortaleza e motivadora desse desempenho do segundo tempo. E posso até destacar o J.C. Jackson, que na secundária recebeu a melhor nota pelo Pro Football Focus, com um overall lá de 90,1. Para você, Tati, qual foi esse diferencial para a defesa dos Patriots acordar e conseguir se reerguer na segunda etapa? Não sei te falar o ponto, mas eles voltaram diferentes para o segundo tempo. Foi bem aquele jogo que virou a chavinha, sabe? E a defesa tem tido esse comportamento nos últimos jogos. No segundo tempo, eles vêm bem mais agressivos. Eles foram muito bem pressionando o Patrick Mahomes no segundo tempo. Tanto que teve aquele lance que o Van Noy pressionou tanto ele jogou a bola fora e fez um face mask, porque ele não conseguia se separar do Van Noy. E no primeiro tempo, os Chiefs deitaram e rolaram no jogo aéreo e nas terceiras descidas. Das 7 tentativas, eles conseguiram converter 4. No segundo tempo, foi só uma de 9 tentativas, assim.
David McCourty jogou muito. Ele praticamente anulou o Sammy Watkins no segundo tempo e ainda teve aquele lance do fumble, né, que ele forçou em cima do Travis Kelce. Mas a mudança, eu acho que não foi principal, foi geral. Porém, principalmente na pressão em cima do Mahomes para soltar a bola mais rápido, já que o jogo corrido já não estava funcionando mesmo. Talvez nem tenha sido o clique, ela só voltou a ser o que já era no decorrer da temporada. Até porque Patrick Mahomes é um quarterback que a defesa já está se acostumando a jogar. Foram, como eu comentei no começo do podcast, foram 2 confrontos em 2018, mas agora esse de 2019. E a defesa dos Patriots está acostumada a enfrentar o Andy Reid. Só que o número que me chamou a atenção, que antecedia essa partida dos Patriots, é que, assim, salvo engano, os Chiefs só tinham conseguido anotar nos últimos 2 confrontos com os Patriots 9 pontos totais no primeiro tempo, só que no segundo eles deslancharam, anotaram mais de 60 pontos nesses últimos confrontos. Agora foi o inverso. Os Chiefs fizeram a maior parte dos seus pontos na primeira etapa, já no segundo tempo só conseguiram anotar 3. Então, como a defesa assim, a gente já está careca de elogiar, vamos passar para os grandes 2 focos do segundo tempo, que para mim a gente tem que comentar, querendo ou não, que foi a questão da arbitragem, que definiu a partida, e o ataque. A gente viu uma melhora, talvez uma singela melhora, só que não foi o suficiente. Rodolfo, você acha que o Brady, em algum momento ali, voltou a ser aquele Brady que a gente está acostumado? Ou ele ainda está deixando um pouco a desejar, pode conseguir algo melhor? Então, quando você fala do Brady, a gente sempre fica assim, receoso, né, de criticar o cara. Eu acho que ele teve uma interceptação que, apesar de ser uma boa jogada da defesa dos Chiefs, ele acabou vacilando ali. Mas como um todo, eu costumo pensar que ele não é o principal culpado, né? Quando ele tem tempo de pocket, você vê que ele consegue encontrar o recebedor, consegue dar um passe bom. Agora, sofrendo tanta pressão, é complicado para ele também, né? Eu acho que na segunda etapa ele teve boas jogadas ali, conseguiu, como você falou, aquele first down com as pernas, né? E o último passe do jogo que ele deu pro Edelman foi muito bom. A bola ia no colo do Edelman, né? Talvez se ele tivesse mais acostumado, né, a ser um jogador que disputa aquelas bolas no alto na endzone, talvez ele teria brigado pela bola e pudesse ter ganho a jogada, né? Mas foi um passe bom. Eu acredito que ele é um cara que está inconstante como todo ataque, né? E o nosso ataque no primeiro tempo foi muito ruim e no segundo tempo deu uma melhorada muito boa, né? E como você falou, né? Eu também esperava que os Chiefs fizessem ajustes e voltassem bem para o segundo tempo ofensivamente. No caso foi o inverso, né? A nossa defesa que fez alguns ajustes, conseguiu pressionar melhor o Mahomes e mudou o momento do jogo, né? Acho que foi isso um dos fatores que fez com que o nosso ataque melhorasse também. E nesse ponto aí que você tocou, da jogada derradeira da partida, que o Edelman não está acostumado com aquelas rotas, e assim, a gente viu o Gronkowski anotar mais de 1000 touchdowns nesse tipo de rota, porque ele é gigante, não tem nenhum defensor que se equipara o porte físico do Gronkowski, então o Brady jogava pro alto e o Gronk pegava. Pra mim ali não seria o Edelman o recebedor para aquele tipo de rota, mas é o que a gente já comentou, o Brady só confia nele. Então na última jogada da partida vai jogar pro outro recebedor que não é o que ele mais confia, realmente fica complicado. Mas pra mim o N'Keal Harry era perfeito para aquela ocasião, e quando ele chegou no draft a gente comentou, é o nosso alvo para Red Zone desse ano. O Josh Gordon, que seria uma opção também, já foi embora. Então a gente tem o quem? A gente tem o N'Keal Harry. E aí a gente já começa a entrar na questão da arbitragem, porque aquele touchdown que anularam foi uma coisa assim ridícula. Eu sou daqueles do pensamento que tipo, a arbitragem não estava querendo favorecer o Kansas City Chiefs. Não foi uma arbitragem tendenciosa contra os Patriots. Para mim ela errou, porque a arbitragem da NFL é fraca. A NFL é uma liga bilionária, uma das ligas de esportes mais ricas do mundo, e não tem um grupo de árbitros, um quadro de árbitros qualificados para apitar jogos, ainda mais jogos dessa magnitude, um Patriots contra Chiefs que pode definir aí seeds nos playoffs. Tati, como é que você enxerga essa entrada do N'Keal Harry no jogo? Ele basicamente anotou aquele touchdown, que não foi touchdown, que nem é que reverteram, né? Que falaram que ele pisou fora na linha de 3 e depois voltou pro banco. E também toda a questão da arbitragem. Essa questão do Harry é bem complicada, assim.
nessa partida, os Patriots tiveram 3 problemas com a arbitragem, sendo que 2 foram mais graves, né? O fumble que o Stephon Gilmore recuperou e que ele poderia ter retornado para touchdown, e o TD do N'Keal Harry, que foi, assim, medonho. É aquilo que a gente fala de apito nervoso. Deixa o lance acontecer e depois você revisa. Touchdown não é todo touchdown, não é revisável? Marca o touchdown e espera a revisão e aí você resolve se você reverte a chamada do campo ou se você mantém o touchdown, sabe? Isso é completamente ridículo, não dá. E teve aquele passe do Dorsett que o defensor do Chiefs estava literalmente abraçando ele e não marcam interferência de passe. É bem difícil. Só que eu tenho também uma opinião bem controversa com relação a isso, porque eu penso que a gente já sabe que a NFL está tendo problemas de arbitragem, não é de hoje. Então o time tem que entrar em campo preparado para lidar com isso, sabe? Os Patriots tinham que ter jogado melhor no primeiro tempo e não ter deixado. Óbvio que não tem como adivinhar que isso vai acontecer, mas se eles tivessem trabalhado melhor, não teria tido esse problema de 14 pontos nas mãos dos árbitros. Só que, em contrapartida também, não deixaram se abalar, né? Porque o que a gente viu com um erro de arbitragem custou a final de conferência da NFC na temporada passada. Porque depois que não foi marcada a interferência de passe do Rams em cima do jogador do Saints, o Saints morreu, não conseguiu nem fazer nada no overtime. E isso a gente não viu nos Patriots. E o Harry, como foi dito, é o cara que foi draftado para estar em situação de end zone, para estar meio que auxiliando, fazendo aquele papel que o Gronkowski fazia. Só que dos últimos 138 snaps ofensivos, ele jogou 9. Nessa partida, ele jogou 2. E em um dos que ele participou, ele conseguiu marcar o touchdown. Então, assim, não sei, a comissão técnica não tá sabendo utilizar, sabe? Porque você tem um cara bom que precisa ser lapidado e se ele não tiver oportunidade, não tem como ele mostrar o talento dele. Então, o Harry tem que ser mais utilizado, eles têm que achar uma solução para isso. O próprio McDaniels falou em entrevista nessa terça-feira que tem que fazer um better coaching, ou seja, tem que trabalhar melhor, treinar o time melhor para envolver mais o N'Keal Harry. Eu acho que isso é nítido. A gente gastou uma pick de primeira rodada pro cara só entrar em 2 snaps do jogo, enfim, não faz sentido. E só arredondando isso da questão da arbitragem, uma sugestão minha até, se a NFL estiver ouvindo esse podcast, o Roger Goodell estiver escutando, é o seguinte: a NFL poderia se inspirar no protocolo do VAR, agora no futebol, que os juízes deixam a jogada seguir até o final, só depois vão apitar. Por isso, naquele caso do Gilmore, que foi... Apesar de ter sido um fumble claro, nunca era para ter sido marcado down by contact, era para esperar o Gilmore pegar a bola e retornar até onde fosse. Depois eles iam lá, apitavam e reviam a jogada. Mas assim, deixa o seguir, para com esse apito nervoso. Só que outro ponto que a gente não pode deixar de mencionar, que para mim foi o outro erro da comissão técnica dos Patriots, a gente está vendo decisões bem equivocadas esse ano, que é algo raro para Bill Belichick e sua companhia. Foi aquele challenge do spot of the ball, ou seja, do lugar que eles posicionaram a bola, dando a primeira descida para os Chiefs. Eu achei ali um desafio que muito dificilmente os Patriots conseguiriam ganhar, e o Belichick até deu uma entrevista depois falando que tinha uma boa chance de ganhar e tudo mais, só que eu não enxergava aquilo, até porque sem ver o replay você já achava, não, ele passou com certeza. E também, no mesmo lance, ele desafiou uma interferência de passe ofensiva que claramente não teve. Então, se os Patriots tivessem guardado esse desafio, poderia ter desafiado no touchdown do N'Keal Harry, que não marcaram, e também naquela interferência de passe contra o Dorsett que você mencionou. Então, assim, óbvio que a culpa é 90%, 99% da arbitragem, só que o Bill Belichick também poderia ter gerenciado melhor essa questão dos desafios. Fechando o assunto Chiefs, depois dessa dolorosa derrota, foi realmente ali... Perder é sempre ruim, mas perder para o Chiefs dentro de casa, quebrando a sequência de 21 partidas
invicto no Gillette Stadium. E também foi a primeira vez que Brady e Edelman jogando juntos perderam para o time da AFC na temporada regular. E a primeira vez que Bill Belichick perdeu para um quarterback com menos de 25 anos dentro de casa, um quarterback da AFC, é muito pior. Como diz Galvão Bueno, perder é ruim, perder para a Argentina é muito pior. Mas sim, como se não bastasse tudo isso, ainda agora começa a surgir os rumores não, até já fatos concretos de toda a questão que aconteceu na partida de domingo entre Cleveland Browns e Cincinnati Bengals. Aí você pensa, o que é que isso vai ter a ver com os Patriots? Cleveland Browns contra Cincinnati Bengals. Mas pois é, meus amigos, parece que vem mais dor de cabeça por aí, que nosso querido Rodolfo vai explicar tudo certinho para vocês agora. Então, né, nesse último final de semana, uma equipe de produção que trabalha para os Patriots, né, no caso nem é para o time de futebol, é para produzir conteúdo para o site dos Patriots. No caso, estava produzindo aquela série do Your Job, que eles passam nas redes sociais, tem no site também. E, bom, no caso eles estavam filmando o jogo dos Browns contra os Bengals, que serão nossos próximos adversários. E parece que da caixa de imprensa filmaram a sideline dos Bengals, e os Bengals perceberam e notificaram a liga, né? Só que no caso eles haviam avisado os próprios Browns, que eram os donos do estádio, para fazer as filmagens, mas eles não haviam avisado os Bengals, né, que era um time que estava sendo filmado ali, e no caso não deveria, porque é uma regra da NFL que proíbe que você filme a sideline dos times adversários da caixa de imprensa ou de qualquer lugar, no caso. E com isso, os Patriots mais uma vez são acusados de espionagem pelas mídias sociais, né. No caso, os Patriots se pronunciaram, disseram absolutamente isso que eu disse, né, que eles não fizeram nenhum tipo de espionagem, que era realmente uma produção de conteúdo, que os envolvidos não sabiam que isso violava a regra da NFL, que no caso é um absurdo, né? Uma coisa completamente amadora e que não deveria acontecer. E agora, no fim, os Patriots estão sujeitos a algum tipo de punição, né? Tanto que eles, mesmo na nota que lançaram, dizem que se responsabilizam por tudo, porque era a equipe de filmagens deles. E agora vamos aguardar, né? O que vai rolar. Eu acredito que não seja nada grave, porque realmente deve ter sido isso que eles disseram. Só que no caso é sujeito à punição, né? Eu acredito que dessa vez, diferente do Spygate, que foi uma punição muito severa, vai ser algo mais leve. Mas enfim, é uma polêmica desnecessária que eu acho que rolou por muita falta de profissionalismo. Eu já não tenho tanta essa confiança que vai ser uma pena mais leve, porque assim, a NFL tem um livro de regras, de penas para os 31 times e um livro de penas de regras para os Patriots. Tudo que é para os Patriots é triplicado, é quadruplicado, a proporção se torna muito maior, não só por conta da liga, mas por conta da imprensa americana. A gente já vê todo esse burburinho que teve nesses últimos dias devido ao ocorrido. A princípio, que seria um caso que você conseguiria solucionar rapidamente. Você comunicava, não, a gente não estava querendo filmar a sideline dos Bengals, nada do tipo, só foi um erro de comunicação. Tanto é que as filmagens, os Patriots já não tem mais elas, já apagaram, só quem detém as filmagens são os Bengals e a NFL. Então, pra mim, é nítido que o time não estava lá com a intenção de filmar a sideline dos Bengals. Realmente foi uma falta de profissionalismo que aconteceu. Só que a gente tem que entender, para quem acompanhou de perto o Deflategate, que agora isso vai virar uma dor de cabeça. Porque vão começar os owners pressionarem Roger Goodell. Você tá vendo, os Patriots são reincidentes no caso, pererê parará, tem que ser uma pena mais grave agora, algo do tipo. Assim, vai começar esse tumulto todo, porque é contra New England. E eu sou, minha opinião pessoal, que os Patriots sim erraram. Não importa se o time não queria filmar a sideline dos Bengals, acontece que filmou e tem que ser sujeito a algum tipo de punição, uma multa ou algo do tipo. Só que não é nada para você perder uma escolha de primeira rodada de draft, como foi o Deflategate. Então assim, a gente vai ter que ficar muito cuidadoso nesses próximos dias, vai ter que filtrar também as informações que vão aparecer, informações tendenciosas sobre o assunto. A notícia mais recente que a gente tem, que foi do Ian Rapoport, que é um jornalista de altíssima confiança, é que ele disse que a NFL, a princípio, está de acordo com os Patriots, as histórias batem que New England realmente não tinha intenção de filmar a sideline dos Bills,
Foram no total 8 minutos de filmagem, só que a liga não descarta nenhum tipo de punição. E só para arredondar, só para mostrar que os Patriots claramente não tinham intenção de filmar os Bills, ou de filmar os Bengals, perdão, é o seguinte: os caras que foram filmar, que estavam lá para o Do Your Job e tudo mais, eles não estavam filmando escondidos, não. Eles estavam filmando do lado dos outros scouts, que são os olheiros, e do lado da imprensa que cobre o Cincinnati Bengals. Então não foi uma coisa na cocô, foi uma coisa amplamente vista por todo mundo. E assim, outro agravante, quem fez essa filmagem não é participante do futebol dos Patriots, é de outras zonas da equipe. Os Patriots é uma empresa gigante, uma franquia gigante, e Bill Belichick não tem controle sobre o que o cara que está lá filmando vai fazer. Você acha que ele estava se preocupando com a filmagem de Bengals contra Browns, com todo respeito aos Bengals, mas o time só ganhou um jogo nessa temporada. Os Patriots, assim, modéstia à parte, se quiserem passar a semana toda fazendo nada, mesmo assim vão ganhar deles no domingo, então não precisa disso nem nada do tipo. E ainda o Bill Belichick mandaria um cara que não é da confiança dele, porque é uma pessoa terceirizada, para fazer uma filmagem de sideline? Pelo amor de Deus, não comece com teoria da conspiração, até porque filmagem de sideline hoje não quer dizer muita coisa. São poucos sinais que os técnicos passam. Tudo bem que o técnico dos Bengals é primeiro-anista, está na sua estreia, e isso pode intensificar os sinais, mas não é que nem em anos anteriores e que nem no college. Agora é tudo pelo headset, tudo comunicação oral, não tem muito gesto e tudo mais. Então, assim, eu fico até assim, receoso de falar, porque quando estourou o caso do Deflategate, eu pensei, não tem como isso aqui ir pra frente, acabou indo. Mas assim, esse caso de agora, os Patriots sim estão errados, teve uma falta de comunicação, teve um erro, não era para ter filmado, nunca era para isso ter acontecido, mas só que para mim o time não merece ser punido de uma forma severa. Então é isso, meu povo. O podcast ficou um pouquinho mais extenso, mas a gente tinha muito assunto para tratar, não só a partida contra os Chiefs, mas também toda essa questão da filmagem dos Bengals e tudo mais. Foi uma semana difícil, complicada, só que, Tati, os Patriots são mestres em saírem assim, de adversidades. Eu acredito até que a partida contra os Chiefs, por conta dos erros de arbitragem, pode trazer um pouco daquele espírito de New England versus everybody, e motivar o time nessa sequência da temporada. O Brady tava full pistola, falou que nem dormiu direito do domingo para segunda, já queria ir trabalhar contra o Cincinnati Bengals, estudar o time e tudo mais. Então acredito que isso possa render uma motivação que a gente está precisando. Concorda comigo? Sim, eu concordo que tudo isso, toda a situação rende uma motivação maior. Eu, como Tom Brady, também não dormi nada de domingo para segunda. Fiquei só pensando no que poderia ter sido e não foi. E os Patriots estão na situação de sempre, assim. O time só depende de si mesmo para garantir a folga na primeira semana dos playoffs. Se a gente parar para olhar o resto do schedule que falta e... são os Patriots, sabe? São 3 jogos ganháveis. E tá na mesma situação de 2014 e acabou a dinastia. We are on to Cincinnati e tentar dar o melhor do time em campo para vencer, porque precisa de dar folga da primeira semana, precisa vencer esses 3 últimos jogos, sabe? E eu acho que dá para ter como motivação também o Still Here, que foi o lema dos playoffs, né, da temporada passada. O time ainda tá aqui, com todos os problemas e tudo mais, tá 10-3, sabe? Então ele tá bem vivo e tem muita oportunidade ainda. Perfeito. Na quinta-feira a gente volta pro preview de Patriots contra os Cincinnati Bengals. Domingo a partida não terá transmissão da ESPN. Aí depois de um bom tempo não vai passar aqui para solo brasileiro. Eu não sei se vai ser o Rodolfo, porque a gente tá numa maré de azar, 2 semanas seguidas, 2 derrotas, mas a gente vê aí o que vai acontecer. Muito obrigado pela sua presença, Rodolfo, e até a próxima. Valeu, Arthur, valeu, Tati. Não, relaxa, Arthur, que já desditado que a terceira é certeira, então dessa vez acho que vai, cara. Valeu, abraço aos seus patriotas. Ou então a gente pede música no Fantástico. Valeu, Tati, um beijo, até a próxima.
Tchau, meninos. Obrigado. And the way that they play as a team, and will always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they... At Metro, the best deal in wireless is on. Switch to Metro and get one full Amazon Prime membership included every month. Plus, get 2 free phones from top brands like Samsung and LG with huge HD screens. All with 2 lines for just $90. That's the best deal in wireless, only at Metro. Plus sales tax and activation fee. Requires porting of eligible number not currently active on T-Mobile network or active on Metro in past 90 days. Limit 4 per account or household. Offer subject to change. Offer valid for new Amazon Prime members. Amazon Prime has a $12.99 per month value. Restrictions apply. See store for details and terms and conditions. Let's say you just bought a house. Bad news is, you're one step closer to becoming your parents. You'll proudly mow the lawn. Ask if anybody noticed you mowed the lawn. Tell people to stay off the lawn. Compare it to your neighbor's lawn. And complain about having to mow the lawn again. Good news is, it's easy to bundle home and auto through Progressive and save on your car insurance, which, of course, will go right into the lawn. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Discount not available in all states or situations.